Vamos dar início neste momento ao quarto episódio de Diálogos Online. Temos como convidada a doutora Filipa Soares, que é advogada, e passo-lhe a palavra desde já para nos apresentar. Olá a todos. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns pela iniciativa, aqui ao Manuel e ao Marcelo, que eu tenho seguido o vosso projeto e efetivamente é fantástico, muito construtivo, e agradecer o convite. Ora bem, eu sou advogada, eu trabalho mais no âmbito do direito empresarial, com pequenas e médias empresas, trabalho aqui na comarca de Viseu e venho aqui tentar ajudar um bocadinho, a falar um bocadinho de direito do trabalho e tentar ajudar um bocadinho os jovens a compreenderem melhor os desafios que possam ser colocados e enfim, cá estou eu. Espero ser útil. Com certeza que serás útil, Filipa. Diz? Serás útil, com certeza. Espero que sim. Ora bem, então vamos lá então falar assim um bocadinho da temática. Eu tive a pensar em que medida é que eu podia ser útil. Em primeiro lugar, acho que seria interessante convidar a toda a gente que nos está a ver a participar. Isto é, mandarem as vossas opiniões, se quiserem que alguma temática seja falada, digam-nos, falar também da vossa primeira experiência profissional, qual o vínculo em que vocês estavam, se era um contrato a prazo, se era um contrato a termo, deem-nos também o vosso feedback, participem, nós queremos ouvir a vossa opinião. O que eu tinha pensado, vou falar hoje aqui um bocadinho convosco e até só a nível um bocadinho introdutório, era primeiro falar em geral qual é o regime de direito de trabalho vigente em Portugal e depois falar aquilo que eu acho que são os desafios que se têm colocado mais aos jovens, ou pelo menos na prática, que eu tenho reparado que se colocam mais. Efetivamente, direito do trabalho é um bocadinho complexo, direito por si só, teórico ou prático, aqueles conceitos são bastante complexos. Eu vou tentar ao máximo ser resumida, sintética, para todos nos fazermos entender. Qualquer coisa também digam. Eu vou mostrar aqui um PowerPoint, mas é só uma coisa muito breve. Não estejam muito atentos à parte design, porque aqui a malta de direito tem muitas virtudes, mas a parte de design não é uma delas. Mas então eu vou aqui partilhar a tela. Boa noite, Mariana. Obrigado pela tua presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Ora bem, o que eu vos queria apresentar era mais ou menos isto. Do início. Já coloquei? Podes começar? Posso? Ok. Primeiro é traços gerais, dizer aqui um resumo muito geral de qual é o regime jurídico. Ora bem, nós temos basicamente dois regimes que nós podemos dizer que são essenciais. Temos um contrato de trabalho em que a entidade empregadora é a administração pública e quando a entidade empregadora é a administração pública, nós socorremos ou vamos para o regime da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, atualizada, consolidada e legislação conexa, porque normalmente cada área tem várias especificidades. Esta é uma dos grandes regimes. O segundo grande regime, e é aquele também que eu me dedico bastante mais na minha prática, é o direito do trabalho, o Código do Trabalho, que é aplicável às relações laborais em que a entidade empregadora é uma entidade privada, é uma empresa privada. Então, aplicamos aqui o Código de Trabalho, aplicamos convenções coletivas de trabalho, que são acordos entre sindicatos e conjuntos de empresas, que depois têm um valor quase legal, imperativo, e depois discutir aqui um bocadinho, que eu acho que é um dos motivos, na minha perspectiva, atenção, de depois haver, se calhar, um bocadinho uma maior precariedade ou talvez um maior desemprego na área de jovens.
O que é que eu acho? Nós temos, essencialmente, assim, a nível geral no mundo, e isso também gostava de saber a vossa opinião. O que é que vocês acham? Qual é o melhor modelo? Temos o modelo americano, que é o completamente livre, isto é, há uma desvinculação, há uma extensão do contrato de trabalho que é completamente livre. A entidade empregadora, se quer despedir, despede num minuto. E não tem que dar justificações, não tem que apresentar nenhuma forma. A mesma coisa também na perspectiva do trabalhador. Em Portugal isso não acontece. Nós somos bastante restritos no que toca ao despedimento. Primeiro, causas objetivas, inadaptação, extinção de postos de trabalho, despedimento coletivo, mas aqui, tanto a doutrina como a jurisprudência são os acórdãos, as sentenças dos tribunais. Tem um entendimento muito restrito, em condições muito restritas. Depois temos aquilo que toda a gente conhece e que se ouve falar várias vezes, que é o despedimento com justa causa. E o que é este despedimento com justa causa? Há um despedimento, mas tem que haver um ato, um comportamento culposo por parte do trabalhador, que tem que ser grave o comportamento em si mesmo e grave nas consequências que ele acarreta para a empresa ou para a lesão patrimonial da empresa, e esse ato tem que ser tão grave que vai tornar impossível manter a relação laboral. Ora bem, esta definição, depois o artigo em si, isto é a regra geral, depois o artigo em si dá exemplos, mas estes pressupostos são todos cumulativos, isto é, tem que se preencher todos, e a falta de um deles cai por si só o despedimento. E o procedimento disciplinar também é bastante severo, se não é cumprido, cai por si só o despedimento. O que é que isto leva? Isto, efetivamente, primeiro, é uma enorme subjetividade. O que é um ato culposo, grave? O que pode ser para mim, pode ser diferente para outra pessoa. A entidade empregadora pode ter um entendimento, os advogados têm outro entendimento, tantas vezes os juízes têm outro entendimento, porque são conceitos subjetivos. Não é algo que nós possamos dizer preto no branco. São tudo situações cinzentas. E quando nós temos um despedimento com justa causa, mas que seja um ato ilícito, isto é, depois há um despedimento, o trabalhador vem contestar e o juiz considera que aquele despedimento foi ilícito, isto tem consequências económicas bastante pesadas para com a entidade empregadora. Falamos, primeiro, os salários intercalares. O que é isto? Considera-se que o contrato era válido, é válido desde o momento em que houve o suposto despedimento até à decisão do juiz, e às vezes são meses e meses e meses que se passaram, quiçá um ano, e a salários têm que se pagar, salários e tudo mais. Depois, tem direito a uma indemnização por antiguidade, isto é, consoante os anos que o trabalhador esteve naquela relação laboral ou contratual, tem direito a uma indemnização ou à reintegração. Por experiência própria, normalmente, quando chegamos a esta parte do litígio, os trabalhadores optam por não ir para a reintegração e preferem sempre uma indemnização por antiguidade. E depois, os danos não patrimoniais, que também, mas aqui já é no regime geral. E isto para dizer que este regime que nós temos faz com que, e esta é a minha perspectiva e a experiência que eu tenho, a minha percepção, que as empresas tentem, à força toda, fugir deste regime. Eles tentam que não haja sempre um contrato a tempo indeterminado e tentam não se vincular com a legislação laboral, que é porque não sabem o dia da manhã. Eles sabem que depois o trabalhador que têm até é um trabalhador que é bastante bom, que corresponde a todas as expectativas. Mas daqui a 10 anos nós não sabemos. E depois como é que será o risco de despedir ilegalmente? E tudo isto acarreta custos muito elevados. E então, isso, para as entidades empregadoras, muitas delas tentam fugir ao máximo, mesmo muitas vezes fraudulentamente, para não tentar. E depois existe outra questão, que é, como nós todos sabemos, a legislação laboral e o Código de Trabalho prevê o subsídio de férias, o subsídio
do Natal, as férias, o direito a férias, e nessa fase do direito a férias, se for substituído por outro trabalhador, a entidade empregadora que paga. Depois há a progressão na carreira, muitas vezes automática, também dependendo das convenções coletivas de trabalho ou não, e eles também têm que sustentar esses custos. Temos também os descontos para a segurança social, que são extremamente elevados. Então, tudo isto acarreta um conjunto, uns encargos económicos bastante elevados, que faz com que as entidades empregadoras tentem sempre fugir, sempre consigam, a este regime. Daí, e essa é a minha perspectiva, que é um dos motivos que nós falamos que existe tanta precariedade, principalmente nos jovens, porque são os jovens que estão a entrar no trabalho, no mundo do trabalho. Pronto, aqui será então a perspectiva da empresa. E então, aqui, os principais fenómenos, digamos assim, que eu encontrei, visto que eu estou a falar, das entidades empregadoras tentarem fugir à legislação e também para diminuírem custos, passa muito por contratos a prazo, muitas vezes admite-se, é admissível, podemos admitir. Eu depois desenvolvi os conceitos, os tópicos, mas eu acho que não, se quiserem que eu volte e que depois desenvolva, tudo bem, mas vou falar só a nível geral. Os contratos a prazo são admissíveis em circunstâncias absolutamente, digamos, previstas na lei. Tem que ser para a satisfação de necessidades temporárias, tem que ser objetivamente definida pela entidade empregadora. Depois aqui de dizer que era muito interessante, porque havia aqui uma linha, antigamente, que foi revogada no ano passado, por esta lei, em 2019, que previa que era admissível o contrato a prazo para o primeiro emprego, para os jovens. Eu não sei se esta alteração foi boa ou se foi má, mas posso dizer, por exemplo, que eu ainda fiz contratos a prazo para pessoas que tinham acabado de fazer a licenciatura, ou seja, a primeira experiência profissional, e atualmente esses contratos a prazo já se tornaram contratos a tempo indeterminado. Portanto, eu não sei até que ponto é que estas alterações legislativas acabam por ser positivas ou se vêm criar até mais entraves. Eu acho que, desculpa estar a interromper, mas eu acho que o facto da empresa ser obrigada, segundo estou a perceber, que é obrigada a efetivar um contrato sem termo no primeiro emprego, é isso? Sim, atualmente sim. Sim, exatamente. Eu penso que torna-se provavelmente prejudicial para a própria pessoa, para o próprio jovem, porque o interesse das empresas vai decair ainda mais, porque é um risco muito grande contratar alguém sem termo. E que não se conhece. E que não se conhece ainda. Não conhece. No fundo, acaba por ser um teste profissional. Eu acho que a primeira experiência é um bocado ali um momento em que a pessoa ainda está a colocar em prática os primeiros conceitos teóricos que aprendeu, e muitas vezes não se torna um trabalho definitivo que a pessoa venha a ter para sempre, porque o trabalho para 40 anos ou para 50 já não existe como existia antigamente. Exatamente. É provável que haja, na minha opinião pessoal, eu penso que isso poderá ter até, eu percebo a ideia, até acho que é de salutar, mas provavelmente terá o efeito reverso. Exatamente. Eu também compreendo isto. No fundo é um bocadinho de bondade legislativa, que é tentar dizer, ok, independentemente de ser o primeiro emprego, é um emprego. Eu compreendo, tentar já manter ali um vínculo, só que depois tem o revés, que é, até se calhar havia a oportunidade deste jovem ter um contrato a prazo e depois, efetivamente, a entidade empregadora gostar e depois fazer-lhe um contrato a tempo indeterminado, porque isso eu já assisti, eu já fiz, e isso aconteceu, e agora já é mais difícil. Acaba por ser mais difícil. Deixa-me só fazer aqui um reparo e já agora informar o Manuel, temos um comentário, mas só fazer aqui um comentário muito rápido. Eu penso que mesmo na perspectiva do jovem,
que vai integrar a empresa, eu penso que se sentir que está num contrato a prazo, que tem que dar provas de que é efetivamente bom, que tem qualidade, para que depois no futuro possa haver uma espécie de progressão e ficar numa situação profissional mais consolidada. Enquanto quando se entra diretamente num contrato sem termo, teoricamente, como é evidente, pode haver aqui algum desleixo. Exatamente. Exatamente. Aqui o nosso amigo Miguel, que foi o nosso convidado há 2 episódios atrás. Desde já, um bom abraço para ti, Miguel. Espero que esteja tudo bem contigo. Um abraço. E eu gostaria de comentar o teu comentário, que agradeço pelo teres feito. E realmente tens razão, porque eu, como educador social, e neste momento, como tu sabes, já uma mestrado em Gerontologia na Universidade de Aveiro, sinto muito isso, que o trabalho nas IPSS é um trabalho muito precário e o próprio cuidador sofre muito burnout. Isso é errado, não é? Acho que são pessoas que podem ajudar e que têm formação para pôr os idosos muito melhores, e realmente tens razão. Concordo contigo, concordo com a tua afirmação, e acho que o Marcelo deve dizer alguma coisa sobre este comentário. Um comentário muito breve. Eu penso que, obviamente, que o trabalho é precário porque os vencimentos também são manifestamente baixos para o trabalho e para a responsabilidade e para a missão que as pessoas que trabalham diariamente nas IPSS têm. Mas a verdade é que é precário não só pelas fracas remunerações, mas se calhar principalmente porque não há grandes possibilidades de progressão na carreira. Uma auxiliar não tem propriamente progressão na carreira. Isso desmotiva bastante. Imagina o que é com 20 e poucos anos entrares para esse tipo de serviço e pensares, bom, posso estar aqui 20 anos ou mais que nunca vou conseguir atingir outro tipo de objetivos. E eu acho que os objetivos faz parte da nossa essência e é isso que nos permite evoluir. Agora, quando não temos objetivos, algo que nos motive, é difícil e é por isso que o trabalho, muitas vezes, é muito difícil encontrar-se profissionais para trabalhar nestas áreas. Sim. Eu penso que tem um pouco a ver com isto. Oh, Marcelo, eu queria fazer uma coisa, o comentário do Miguel, e claro. Dizer. Eu tenho colegas meus, do meu mestrado, que felizmente não conseguiram arranjar um trabalho fora, né? Neste momento eles estão e vão começar a sua carreira como auxiliares. E eu fico muito triste por ver pessoas com capacidades e preocupa-me a fazer este tipo de trabalhos. São pessoas com uma grande formação profissional, muito empenhados, mas não vão receber, não é? Não vão receber a função que tiveram, não é? Exatamente. Mas claro que nós somos jovens, eu estou a falar por mim, nós somos jovens e temos que mudar para algum lado. Sim. Mas temos que aproveitar este tipo de oportunidades. Olha que foi isso que falámos em off no outro dia, não sei se Este comentário do Miguel é muito pertinente porque fala disto aqui, né? Se nós somos jovens, temos que pegar oportunidades e depois focar. Exatamente. Também há uma linha muito tenue que se torna perigosa. Seja para a área da gerontologia ou para qualquer outro tipo de classe profissional. Quando tu vais para um trabalho exercer muitas vezes outro tipo de funções, acabas por sobrepor as duas coisas e às tantas és um gerontólogo que está a fazer um serviço meritório, de auxiliar, e depois eu penso que há aqui uma linha muito ténue e que depois pode haver um aproveitamento mesmo por parte de muitas vezes das filhas. É como a questão do voluntariado, também já falámos e certamente falaremos mais à frente. É muito importante para nos criar bases, dar-nos experiências, enriquece-nos mesmo a nível de desenvolvimento pessoal, mas se formos fazer voluntariado na nossa profissão durante muito tempo,
às tantas somos funcionários dessa mesma empresa, Exatamente. como gerontólogos, psicólogos, advogados, o que for, e não estamos a receber nada por isso. Quando podia lançar um colega nosso ou vocês próprios a receber. E aqui há uma linha muito tenue, realmente, mas é importante, de qualquer das formas. Sim, eu concordo plenamente. E, aliás, nós vimos isto um bocadinho durante a pandemia, porque também houve uma bolsa de voluntariado e que foi meritosa e que foi enorme, mas no fundo o que se estava à procura efetivamente era de contrato de trabalhadores. E o que estava em causa era contratos de trabalho, mais nada, simplesmente o Estado, no caso em concreto, ou o Governo, não queria depois pagar as remunerações, que é no fundo, e usa um bocadinho a boa vontade da sociedade civil. Mas pronto, mas aí está, também o voluntariado é bastante positivo, desde que depois as empresas não o usem como formas de abusos. Ok, continuando. Então, estava aqui a falar então dos contratos a prazo, que é uma das formas de precariedade, no fundo. Aqui a jurisprudência, mas eu não vou aqui falar, só para dizer que tanto a jurisprudência, que são os tais acórdãos e as sentenças, têm um conceito muito, muito restrito. Tem que ser. Pronto, enfim, eu não quero desenvolver tanto, porque acho que também existem vários temas bastante interessantes que podemos ainda vir desenvolver. Depois, o trabalho temporário. Isto, por acaso, é uma coisa que me falta um bocadinho, porque o trabalho temporário não protege o trabalhador em rigorosamente nada. E quando nós falamos num sistema que eu há pouco expliquei que é tão exigente, tão pouco flexível, e depois vem admitir o que nós chamamos de contrato temporário, em que dá poucos direitos ao trabalhador, se não quase nenhuns, é uma coisa que a mim pessoalmente me choca. As empresas tendem a preferir, obviamente, porque têm diminuição nos custos e não existe a vinculação. O que se pode dizer existe uma empresa de prestação, exatamente, de trabalho temporário, contrata um trabalhador e depois cede esse trabalhador a outra empresa. Depois, a empresa de trabalho temporário vai exercer sobre o trabalhador o poder disciplinar. E normalmente estes contratos são a termo. E são legalmente a termo. Ou seja, é aqui uma situação completamente precária, mas legal. E depois, a empresa a quem o trabalhador foi cedido tem o poder de direção, de dar ordens. Isto é bastante comum no trabalho jovem, bastante comum, por exemplo, quando nós falamos muitas vezes daquelas situações de call center, muito comum e muito utilizado, por exemplo, e uma situação interessantíssima, porque a administração pública que o faz, que é os tarefeiros dos médicos, quando tem falta de médicos para fazer as urgências, nós já às vezes ouvimos que pagam uma loucura por hora, o que é que eles fazem? É exatamente isto, é uma empresa que contrata os médicos, e aqui será um contrato de prestação de serviço, e depois prestam-lhes o serviço, mas tem o revés. Qual é? É não terem que pagar, não terem que contratar aquele médico e depois não terem que lhe pagar subsídios de férias, as progressões e todos os direitos que eles eventualmente teriam direito. Posso fazer um comentário? Claro. Eu penso que tens toda a razão, antes de mais, mas eu acho que também é importante olharmos para o trabalho temporário na perspectiva da empresa, do empregador. E falando por experiência própria, no caso das IPSS isto acontece. Nós ao longo do ano, as instituições, falo no geral, vamos tendo muitas baixas. São trabalhos muito esforçados e as baixas surgem, acaba por ser muito recorrente. Neste caso, e às vezes falamos em baixas de vários meses, e nós ficamos sem funcionários para trabalhar nas diferentes equipas, nos diferentes turnos. Este tipo de trabalho temporário, apesar de ser, desculpem a expressão, mas paga o peso de ouro, porque paga-se muito, muito bem neste tipo de trabalho,
acaba por ser importante, porque não podemos contratar alguém para fazer a função da pessoa A que estava de baixa, porque a pessoa A que estava de baixa virá de baixa. Portanto, é uma forma de contornar um bocadinho. Eu penso que isso é vital para as instituições. Mas isso é uma utilização do trabalho temporário. Isso é a utilização mais correta, percebes? O grande É um que eu conheço, eu só conheço esta. Pode haver outras mais malévolas. Mas isso aí será o trabalho temporário, sim, é criado para situações, por exemplo, como essa. Sim, fantástico. Este é o melhor exemplo da melhor utilização que se pode fazer deste regime. A questão é que, maioritariamente, não é isso que acontece. Não é para situações de substituição de pessoas ou porque, de repente, há uma falha e precisamos de alguém e vamos aqui socorrer, mas não, utilizam isto como uma forma de fugir a contratos de trabalho. Por exemplo, a instituição para a qual tu trabalhavas, imagina, tem falhas e precisa de um enfermeiro. Ele muitas vezes prefere, porque fica-lhe muito mais barato, em vez de contratar diretamente um enfermeiro, de contratar através de uma empresa de prestação de serviços. E isso aí é tentar subverter um bocadinho o sistema. Por acaso, nesse aspecto, nós trabalhamos muito bem, porque efetivamente precisámos de um novo enfermeiro, uma nova enfermeira, porque a nossa outra enfermeira está de licença, e acontece que fomos mesmo contratar a nova enfermeira, não foi através não foi através destas empresas de trabalho temporário. Agora, acontece que efetivamente já recorremos, penso que desde que estou na instituição, penso que uma vez, se não falhar a memória, a este tipo de serviço, de trabalho temporário, mas para uma auxiliar, porque era uma baixa, nós estamos a falar de uma licença por maternidade, que era o caso. Estamos a falar, no caso da auxiliar, de uma baixa, que seria 2, 3 meses, provavelmente, acho que nem foi tanto, um mês, só que era efetivamente fulcral substituir a funcionária porque fazia efetivamente falta. E depois não estamos a falar de uma baixa, isto acontece e não era, se houvesse uma baixa apenas, a instituição consegue reorganizar-se. Agora, neste tipo de trabalho, as baixas são frequentes, porque é um trabalho muito esforçado, como estava a dizer, e não é fácil de gerir. E mesmo do ponto de vista emocional, como o Manuel falou há pouco, do burnout, falou com toda a legitimidade, porque efetivamente é muito comum e depois as baixas vão-se sucedendo. E como tínhamos várias baixas, tivemos que colocar uma funcionária neste tipo de regime. Mas é correto, atenção, é correto e ainda bem que é bem utilizado. Isso foi o melhor exemplo que me pudeste dar de uma excelente, boa utilização do trabalho temporário. O que é criticável é muitas empresas utilizarem isto como a norma. Pois, certo? Isso é que não. Oh, Filipa, tenho uma questão para ti. Imagina, um jovem vai para as Vindimas em França. Sim. Isto, eles têm é um trabalho temporário, correto? Depende, não sei. Imagina, um trabalho temporário de setembro... É contratado por quem? Pelas empresas. Mas uma empresa é portuguesa? Exatamente. E põe um autocarro, põe tudo. Sim. Eles têm e essa empresa portuguesa depois cede o trabalhador à empresa na França, certo? Exatamente. Eles têm um trabalho sempre, certo? É um trabalho que? Eles têm sempre um contrato de trabalho temporário. Tem um contrato, sim. Tem um contrato provavelmente a termo com a empresa de trabalho temporário. Será que isso acontece? Pois, é a minha questão. Não sei. Não sei mas também, eventualmente... Experiência, não posso dizer, mas não sei. Os mídias, se estiveres atento, eu já tentei essas situações, vêm sempre com situações que o trabalho, nesse tipo de situações, não é? É muito escravatura. Ou seja, torna-se um jovem. Oferecem condições ao jovem e depois, na realidade, as situações não são... Então, provavelmente são situações que fogem ao regime, até propriamente este regime de trabalho temporário. E nós temos situações também, atenção, de que já se considerou trabalho escravo. Isto é, em que isso acontece várias vezes, principalmente
na área agrícola, não só de portugueses que trazem imigrantes de outras áreas e depois tiram-lhes os passaportes, impedem-nos de conseguir contactar telemóveis e depois sujeitam-nos a trabalhos forçados e pagam-lhe pouquíssimo, se é que pagam. Isso já é um crime. De vez em quando na comunicação social esse tipo de história. Mas agora tenho uma questão para fazer, Filipa. Se nós identificarmos, ou seja em que contexto for, mas se identificarmos ou conhecermos alguma história em que possa haver um abuso por parte da empresa ou também um abuso por parte do empregador, porque também acontece, certamente. Qual é a melhor maneira de nós, ou das pessoas até que nos estão a ouvir, de poderem fazer essa sinalização? A quem é que se deve dirigir? ACT. ACT, sim. Eu recomendo vivamente a ACT. Fazer uma queixa e eles agem. Filipe, deixa-me só comentar a questão. Tu, como advogada, qual é o conselho que dás a jovens que estão nessa situação? De trabalho temporário. Sim. É tentar mudar. Ok, pode efetivamente ser uma situação temporária, aceitarmos, porque não, pode ser uma mais-valia, mas realmente o vínculo em si deixa o trabalhador numa situação muito, muito precária. E então aí, ok, efetivamente acho que sim, que deve trabalhar, até para ter mais experiência, mas estar sempre à procura de uma melhor opção, com um melhor vínculo. Isso, pessoalmente, eu penso que seria o mais adequado. O que é que, já agora lanço aqui outra questão, um bocadinho até no seguimento do último comentário que o Miguel acabou por fazer há alguns minutos atrás. Se nós olharmos para a realidade das IPSS, se olharmos para o corpo de funcionários que tem a instituição, para o quadro de funcionários, vimos que é um conjunto de pessoas com uma idade, em regra geral, de idade já mais avançada. Sim. Qual é que será, como é que poderemos fazer o desafio, eventualmente conseguir criar condições para que haja mais gente jovem a interessar-se por estas áreas? O que é que pode ser criado em termos de legislativo, em termos de regras, neste tipo de área? É assim, eu penso que primeiro é melhores remunerações, porque efetivamente fazem um trabalho fantástico e têm que ser reconhecidos. É um trabalho que tem que ser muito reconhecido, o vosso trabalho. Portanto, eu acho que passa logo por aí. Mas tem que haver uma vontade das chefias, o que muitas vezes não acontece muito. E depois também, se calhar, deixar um desafio aos jovens, porque assim... os jovens também têm o poder de mudar e o poder de transformar e no fundo o poder está neles próprios. Portanto, se for necessário, por que não criar uma IPSS? Obviamente que não é fácil, obviamente que as coisas são extremamente complexas, mas utilizando várias parcerias, utilizando... Por que não criar, por que não desenvolver nestas áreas e tentar, se calhar, praticar melhores práticas até para pressionar aquelas IPSS que provavelmente têm um corpo um bocadinho de trabalhadores um bocadinho mais envelhecidos e que já não são tão dinâmicos, a pressioná-los a serem mais dinâmicos, a acompanharem. Isso também depois acaba por partir um bocadinho também por todos nós. A mudança está em nós. É verdade. Manuel, já agora, queres fazer algum comentário? Porque vi aí esse teu sorriso, achei... Não, é assim, a Filipe falou em criar uma IPSS, não é? E temos que perceber uma coisa, nós somos jovens, não é? Sim. Pronto. É assim, eu tenho um exemplo extremo, sim. Sim, mas é muito... que é bastante complicado, não é? Obviamente, tem um exemplo extremo, mas sim. Mesmo que o jovem seja muito empreendedor, não é? Criar uma IPSS é... Falta isto. É preciso chegar Obviamente, é óbvio. Eu dei aqui um exemplo um bocadinho demasiado ambicioso e extremo, mas era para ilustrar um bocadinho que às vezes nós, se virmos as coisas, conseguimos ter
melhores ideias ou ideias diferentes e mudar a realidade. Sim, mas Agora, uma coisa, a mudança depende de nós jovens, isso é Sem verdade. dúvida, E a sem prova, dúvida. estou aqui 3 jovens que estão a tentar fazer a mudança, não é? Exatamente. Partilhar conhecimento Exatamente. a custo zero, isso é muito importante, estamos a partilhar o que nós sabemos. por alguma razão, o projeto existe, não é? Sim, sim. E outra coisa que eu também gostava de acrescentar, que é, estamos aqui a falar um bocadinho, eu estou a falar um bocadinho das dificuldades, da precariedade, talvez um bocadinho do desemprego que nos afeta aos jovens, mas também de realçar uma coisa, que é a mudança pode estar neles próprios, isto não é uma realidade estática. Lá por haver desemprego, efetivamente, realmente estar um bocadinho, nós somos os jovens, somos mais vulneráveis, isso não significa que nós não vamos à luta, nós não tentemos mudar as coisas, nós não tentemos fazer aqui a mudança e as coisas mudem, porque elas efetivamente precisam de mudar, elas precisam de mudar, e se a geração mais qualificada somos nós, e nós não temos que ter medo de arriscar, medo, porque não, também envolver-nos civicamente, porque efetivamente se os jovens se envolvessem cada vez mais na sociedade, tivessem primeiro na parte política, que eu acho que também é importante, e reivindicassem mais o poder para eles próprios, eu acho que nós tínhamos aqui mudanças na sociedade extremamente positivas. E mais do que nunca é necessário isto. Concordo. Eu penso que aqui a chave do que tu estás a dizer são 2 palavras. É o associativismo e essencialmente o empreendedorismo. Sim. Se o jovem ou menos jovem, se não formos empreendedores, e isto dava para só por si, este termo, já este construto, dava para um direto. Mas o empreendedorismo, na minha ótica, é um conceito-chave que pode definir o nosso futuro. Porque sem empreendedorismo, sem objetivos, metas que queremos alcançar e que devem estar sempre em total, como é que eu vou dizer, procuramos sempre responder a esses objetivos e alcançar objetivos novos. Eu penso que até se tivermos um caderninho onde apontar todos aqueles desejos que nós queremos cumprir, eu acho que isso é muito positivo. Eu próprio faço um bocadinho isso. Eu tenho determinados objetivos ao longo da minha vida profissional que quero alcançar e felizmente com 25 anos já consegui até alcançar bastante, mais do que o que estava à espera, muito honestamente. Mas acho que é importante procurarmos sempre mais. E o ser humano também, por definição, é insatisfeito, procura sempre mais. E nós, jovens, ainda temos mais essa característica e não temos medo da mudança. Eu acho que efetivamente... Sim. Eu falo para mim, eu sou uma pessoa que sou muito focado nos objetivos e tu conheces-me, sabes que eu tenho aquele objetivo que quero alcançar e eu luto por eles. Eu acho que nós jovens temos que ter essa garra, desculpa o termo, e esta ambição e esta ganância interior nós próprios para conseguirmos ir mais além. E a competitividade, é assim que eu penso, é só comigo própria. Sim. É só comigo própria. É isso. A competitividade é eu cada dia muito bem dito. Mais forte, mas por nós próprios. Aprender coisas novas. E eu acho que falta a muitos jovens. Eu acho que nós temos que transmitir isso aos jovens. Eu sou jovem, mas já percebi que o mercado de trabalho é uma selva, é competitivo. Nós temos que perceber a melhor forma do mercado de trabalho. Temos que nos preparar não é? Para as barreiras. Porque as barreiras só fazem nós ficamos mais fortes. Olha, eu vou dar um exemplo que, mesmo para quem nos está a ouvir, é muito simples de perceber, porque isto é um exemplo mediático que toda a gente conhece. O Cristiano Ronaldo. Eu sei que isto é muito falado, mas esta é que é a verdade. Ele é das pessoas mais competitivas com ele mesmo que podem existir. Já agora, parabéns, Manuel, pela forma como o disseste, porque acho que descreveste muito bem aquilo que devemos ser. Competitivos com nós mesmos. E ele é a pessoa mais insatisfeita com o trabalho dele que existe. Por isso mesmo é que se calhar tem a mesma apetência técnica
que tem, por exemplo, outros jogadores como o Lionel Messi ou assim, ele conseguiu destacar-se e ser uma série de anos consecutivos o melhor jogador do mundo e é o melhor ou dos melhores. E E é daquela insatisfação constante, do contente, como dizia o poeta. Eu acho que sim, que isso pode ser realmente a chave da nossa evolução profissional e pessoal também, mas essencialmente profissional. E Marcelo, social também. E Marcelo. social também. Eu penso. Sim. Sim, E uma Manuel. coisa que esqueceste, Cristiano Ronaldo é português. Sim, claro. Porque só um povo trabalhador e resiliente. Muito. É Por isso, verdade. eu acho que nós, como jovens, temos que ser assim, temos que ser, temos que ser resilientes, temos que ir à luta e temos que perceber É verdade. como são as coisas, não é? Sim, Eu e vou assim, o cenário pode parecer não tão perfeito, não tão bom quanto isso, mas acreditar sempre que podemos mudar e podemos. Nós juntos conseguimos fazer a mudança e conseguimos mudar tendências. É Acho que verdade. esta mensagem é importante e é principalmente importante neste momento pandémico em que nós vimos as fragilidades do próprio sistema, do sistema social, sistema democrático e o quão falta nos faz pessoas bem qualificadas e pessoas, a geração mais qualificada. Tem que reclamar poder, tem que muitas vezes até politicamente, tem que fazer surgir. Tem que surgir. É verdade. Mas pronto, Isso é então muito importante. Vamos prosseguir, então. vamos prosseguir exatamente. Aqui Exatamente. explicar um bocadinho o trabalho temporário, que é isto. Exatamente a desproteção do trabalhador, mas a preferência pelas empresas por esta realidade. Depois, a questão dos falsos recibos verdes também é bastante comum. Aqui nós temos que, e muitas vezes, eu também aqui recebi muitas propostas, e também já vi isto acontecer, e com colegas meus também, que é, até muitas vezes na própria proposta que nos fazem de emprego, dizem-nos diretamente, eu estou a contratar, mas contrato não é por recibos verdes, mas é por contrato de prestação de serviços. É tão simples quanto isso. Quando o que está em causa é um verdadeiro contrato de trabalho, porque existe subordinação jurídica. Só que porquê que fazem isto e porquê que há esta simulação que estamos perante um contrato de trabalho e não um contrato de prestação de serviços? Mais uma vez, para fugir à legislação, para fugir à vinculação e para fugir aos encargos elevados por parte das retribuições que teriam que pagar se sujeitassem à legislação laboral. Precariedade, qual o problema? E qual a solução? Efetivamente, eu penso que isto parte um bocadinho por causa é a minha perspectiva, que isto é um problema que parte muito pelas empresas tentarem fugir ao rigor ou esta falta de flexibilidade legislativa. Se calhar se tivéssemos um bocadinho mais de liberdade legislativa e mais liberdade, mais flexibilidade, se calhar as coisas poderiam ser um bocadinho diferentes. Isto é, a entidade empregadora já não tinha tanta relutância em assinar contratos a tempo indeterminado, se soubesse que podia com mais facilidade, por exemplo, extingui-los, mas já não sei. Isto é a eterna discussão que não sei, só experimentando e se experimentar será consequência disto ou daquilo, porque depois o jurídico e o direito está muito unido com o económico. Não sabemos até que ponto é que uma determinada alteração legislativa pode ter impactos económicos e em que medida é um bocadinho complexo. Depois falar no desemprego, que efetivamente agora o Eurostat recentemente mostrou-nos uma estatística do desemprego jovem e do vários dos vários anos, a perspectiva, e agora em 2020 voltou a aumentar imenso. Significa talvez que nós estávamos em empregos um bocadinho precários, daí facilitarem depois o desemprego, e significa que voltamos à velha realidade, que já a minha geração que apanhou a anterior crise, com a Troika e com tudo aquilo que lhe foi inerente, que também estávamos com esta questão, e agora voltamos outra vez à velha questão, que
houve o desemprego, uma elevada taxa de desemprego entre os jovens. Esta realidade não é só nossa, houve esta realidade a nível europeu, houve uma consciencialização efetivamente boa por parte dos organismos da União Europeia e daí também houve uma previsão de vários fundos estruturais, que depois foram distribuídos pelos vários Estados-membros, para tentar alterar ou melhorar esta realidade. E falo, por exemplo, aos chamados estágios do IFP. Esses estágios são comparticipados ou são fruto de fundos puramente europeus. Não é propriamente uma política portuguesa, é uma política europeia que depois foi transposta para o direito português. A integração do jovem no mercado laboral. Aqui umas questões um bocadinho para o ar, que não sei se querem discutir, se este percurso de termos um contrato a tempo indeterminado, a nossa geração é o percurso ideal, mas será o real? Será que o que nos espera no futuro será estarmos vinculados apenas e só como os nossos pais, por exemplo, ou os nossos avós, que houve poucas mudanças no seu trabalho, com a sua entidade empregadora? E se os nossos percursos serão ou não, ou se são, diferentes ou são iguais às gerações que nos antecederam? Eu considero, dando já a minha opinião, eu considero que a nossa geração e as gerações futuras, acredito que não vão voltar naquela tipologia de mercado que havia no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, que era um trabalho para a vida toda. Eu acho que isso nunca mais voltará a acontecer, é a minha convicção. Eu acho que cada vez mais o trabalho vai seguir a mesma linha da nossa própria vida, correr sempre para trás e para a frente, tudo de forma muito intensa e muito rápida. Eu penso que o trabalho o mercado de trabalho vai ser precisamente igual. Portanto, trabalhos a prazo, a termo, digamos assim. Eu considero que isso é que vai ser, para já é o que está efetivamente a acontecer e eu acho que é o que vai ser esta a regra durante os próximos anos. E salientar também que quando falamos em trabalho a termo, temos que ver que há situações completamente fora do comum. Há empresas, eu conheço empresas empresas de Fabris que há contratos a 15 dias. Isso é impossível a 15 dias. Isso, não sei se conhece este tipo de situações, Filipe, mas eu tenho conhecimento que efetivamente existem. Não sei se é efetivamente legal ou não, mas existem situações deste género em várias empresas do setor fabril, e isto é impossível para qualquer família conseguir estruturar e organizar a sua vida pessoal. Aqueles objetivos que eu há bocadinho falei que uma pessoa deve ter numa folha, na outra face da folha, os nossos objetivos e concretizações pessoais e familiares, todas essas nossas convicções. E efetivamente este tipo de contratos a 15 dias impossibilita qualquer tipo de planeamento familiar e de segurança. E de segurança, previsão económica, planificação da nossa própria vida. Tu não podes comprar uma casa, não podes comprar um carro porque não tens segurança no emprego. Não podes fazer qualquer tipo de investimento mais fortalecido sem ter alguma condição profissional que te garanta sustentabilidade para os próximos anos. Económica, acima de tudo. Diz? Mas, Marcelo, estabilidade económica, o que tu disseste é verdade. Imagina, nós jovens saímos da casa dos pais a partir dos 30 anos, 30, 35 anos. A nossa geração conseguimos ter a nossa mais geração, não é? Imagina, eu posso dizer, eu próprio andei a procurar agora e a fazer até para aqui com uma casa em Aveiro e os bancos pediam-me todos com dado de 3 meses. Só passar 3 meses é que me podiam dar um empréstimo.
Imagina, um jovem que não tenha contrato, não é, de trabalho, como é que faz? Não faz. Algum tipo de estabilidade. Não faz. Exatamente, não faz. Não se aceita. Olha, o facto dos filhos saírem cada vez mais tarde da casa dos pais deve-se a alguma coisa. Mas por um lado também tem um aspecto positivo. Fica Sim, mais tempo sim. na conta dos pais, portanto as IPSS não ficam tão sobrecarregadas, o que é positivo. E Isto também, bem- também tem outros fatores positivos. Também não. Não, estou a brincar, claro. Mas, Não, antigamente, Marcelo, antigamente, eu falo para os meus pais, um emprego era para a vida. Nós jovens temos que conseguir, imagina, 2, 3, 4 empregos, 5 empregos para conseguir alguma coisa. Porque é se muito calhar mais. E para uma coisa, nós jovens, Vida. Marcelo, para uma coisa, nós jovens somos uma geração qualificada. Eu estou a acabar um mestrado, não é? Nós temos habilitações literárias, nós somos uma geração Tem que ter cuidado com isso. As gerações anteriores também eram qualificadas, não tinham aquela qualificação académica, mas eram tão mais qualificadas do que nós. Aliás, nós somos a geração mais qualificada. do ponto de vista académico. Obviamente que a forma de adquirir conhecimento foi diferente. Muito mas nós diferente. acabamos por estar muito mais tempo a dedicar-nos ao estudo do que propriamente Marcelo, gerações anteriores. com o mestrado não consegues chegar onde Mas os nem pais por isso, sim, mas nem por isso somos mais bem-sucedidos. Sim, Pois. isso é verdade. Isso é porque há mais competitividade, não é? Isso é Não complicado. só, também. Mas não só. Há menos emprego. Eu acho que aí devemos ter mais cuidado com essas palavras. Efetivamente, somos mais qualificados, mas é simplesmente do ponto de vista académico, porque as condições de vida eram tão diferentes das que temos hoje em dia. Nós temos uma vida muito fácil, é o facilitarismo puro, em que nós não estamos tão bem preparados para a nossa vida como estavam os nossos pais ou os nossos avós, apesar de ter menos competências académicas do que nós. Nós, na teoria, podemos saber tudo, mas chegamos à prática. Como sempre tivemos uma vida e uma infância, isto regra geral, atenção, mais facilitada do que os nossos progenitores, os nossos antepassados, não, acabamos por não estar tão bem preparados e quando há uma adversidade não conseguimos lidar de forma tão eficaz como se calhar eles lidavam. Aquilo no fundo era uma estratégia de coping que eles tinham ali constantemente, que se permitia reinventar. Nós temos mais dificuldade porque fomos criados noutro tipo de sociedade e noutro tipo de meio que não nos dá tanto esse instinto de sobrevivência. Antes uma sardinha era para 4 pessoas. Hoje em dia nós não passamos nem sonhamos com problemas praticamente do ponto de vista alimentar, não é? Na falta de comida. É muito raro. E eu penso que isso também acaba por poder ser transposto para a nossa vida profissional. É mais fácil, neste momento as coisas são mais facilitadas e não temos uma preparação tão adequada. Eu penso. Eu por acaso não concordo contigo. Relativamente ao que disseste da adversidade, eu acho que isso sem dúvida nenhuma. As gerações anteriores estão muito mais bem preparadas para lidar com a adversidade, com o não. Talvez foi fruto um bocadinho da nossa educação e do meio em que nós vivemos. Isso eu concordo contigo. Marcelo, há uma coisa é que somos chamados a geração arrasca. E que eu acho, sim, mas eu acho que é alguma coisa. Mas conclui em que é que as nossas considerações são divergentes, em que ponto? Não percebi. Eu considero que nós somos uma das gerações mais bem preparadas e provavelmente muito mais bem preparadas que as antecedentes, sem dúvida nenhuma. Agora, podes-me dizer que eles adquiriram conhecimento de forma diferente? Sim, adquiriram. Mas houve aquisição de conhecimento de uma forma diferente. Talvez na prática eles acabassem por ser mais flexíveis a aprender, é verdade. Também a integração no mercado de trabalho foi muito mais precoce que nós. Mas também não é por aí, é apenas uma dificuldade que nós conseguimos também transpor com alguma facilidade. Eu não vou por aí. O que eu me referia, não sei se foi mal interpretado, mas o que eu me referia era efetivamente na questão da capacidade de ultrapassar as adversidades, os obstáculos. Eles estão mais preparados e sempre estiveram do que nós.
porque tivemos uma vida teoricamente mais fácil. E a nossa, obviamente, que eles também, quando iniciaram as suas profissões, também eram inexperientes, como nós quando iniciamos, mas eles iniciaram. Na nossa idade, a idade que temos atualmente, eles já eram mestres naquilo que faziam. Já Marcelo, está 10 anos naquilo, ou mais, ou 20, aliás, Começaram mais cedo. muito mais cedo. Marcelo, deixa-me só ouvir esta ideia, depois, por causa do tempo, finalizamos isto às 22h30. Eu quero dizer uma coisa. Imagina, antigamente havia sapateiros. Agora, sapateiros é uma arte que está a deixar de existir. Não é? Canalizador, uma arte está a deixar de existir. A construção civil, por exemplo. Imagina, está a deixar de existir. Nós somos demasiado qualificados. Não é? Demasiado, porque não temos este tipo de profissões que são tão importantes na nossa sociedade, desvalorizadas, porque toda a gente se preocupa em tirar um curso superior e às vezes, desculpem o termo, mas há cursos superiores que não lembram o diabo, porque é tão específico que nem se percebe que profissão é aquela, mas só tirar um curso superior por tirar um curso superior, acho que isso não faz sentido. E ficamos com um déficit muito grande noutras áreas profissionais tão importantes quanto as nossas. Nós vamos chegar a uma altura em que não temos canalizadores, não temos eletricistas, e os poucos que ainda há, e a geração mais recente tem 30 e muito 40 anos, da geração, na realidade que eu conheço, no contexto que eu conheço, que essas profissões acabam por ser muito bem remuneradas atualmente. Muito bem, muito bem. Era isso que eu estava a pensar. É um peso de ouro, praticamente. Porque há uma subespecialização, há muitos cursos que eu acho que não faz sentido haver tanto, porque uma coisa é quando é um mestrado tem que ser mais específico. Obviamente tem que ser uma especialização de uma licenciatura, mas uma licenciatura tem que ser algo mais abrangente. Há cursos tão específicos, praticamente nem têm saída profissional, mas as pessoas tiram um curso e depois não se limitam, e compreende-se, tiram um curso profissional, têm o desejo de trabalhar ter outro tipo de emprego, algo mais estável, com melhor remuneração, que do ponto de vista físico não seja tão desgastante, esta é a verdade, mas há cursos tão específicos que depois não se encontram saídas profissionais. E se as pessoas não se adaptam a outras profissões, a outras competências, tem que ficar, obviamente, apesar de termos muitos jovens no desemprego também por causa disso. Eu percebo que isto seja um nicho das causas de desemprego, mas é efetivamente uma causa de desemprego, isto acontece. Eu acho que há muita gente, ainda bem que as pessoas têm preocupação em estudar cada vez mais e chegar mais longe do ponto de vista académico, mas as outras profissões que são tão importantes foram completamente colocadas de lado. Exatamente. Daqui a 20 anos vamos ter um problema grande nesse sentido. É assim, eu penso que os salários estão a ser tão elevados nessas profissões porque existe pouca oferta. Existe muita procura e muito pouca oferta. Porque ninguém tira um curso atualmente de eletricista ou de canalizador, quase ninguém. Exatamente. Ou pouca gente acaba por trabalhar nesse ramo. E daqui a 20 ou 30 anos, quando estas pessoas atualmente de 40 tiverem 60, 70, uma pessoa na construção civil, que é um trabalho muito físico, não pode esperar trabalhar até a idade da reforma, até aos 67 anos. É muito difícil se conseguir, porque é um trabalho tão desgastante do ponto de vista físico que é muito complicado. E depois vamos ter falta de mão de obra. E vai voltar a ser necessário criar, se calhar até cursos vocacionados para estas áreas profissionais. Eventualmente, provavelmente vai ser um desafio que vai ter que ser explorado daqui a uns anos. Sim, sem dúvida nenhuma, isso concordo. Marcelo, duas ideias. Primeira, o jovem tem que ter um curso para ser feliz. Se o jovem gosta da área que está a estudar, tem que seguir. Não é? Claro que depois as médias em superior, não é? Vão fazer a diferença. Mas às vezes não é isso, Manuel.
Às vezes, a nossa sociedade pressiona para que os jovens todos tirem um curso superior. E às vezes a pessoa, eu compreendo que depois a pessoa chega às vezes ao 12º ano, há tanto curso que olha para aquilo, para aquela lista infindável de cursos e nem sabe muito bem o que é que quer. Fruto da inexperiência, é perfeitamente normal. Mas é assim. Expectativa, só concluir. Deixa-me concluir. Uma coisa, espera aí, deixa-me dizer uma coisa. Mas eu, no meu caso, tive uma psicóloga que me orientou, fez o meu teste psicotécnico, que me orientou a seguir e a forma que eu devia seguir o curso. Eu não tive no ano, por acaso. Para mim. Eu também Claro, tive, por acaso. Claro que eu gosto da área social e acho que só faz sentido estar nesta área quem gosta, porque é uma área para enriquecer. Mas isso não está em causa. Mas eu acho que é importante o jovem estar na área que gosta. Não é? Isso eu também acho. Eu acho essencial. A realização profissional é importantíssimo. É importante, não faz sentido, e isso também acontece muito, a pressão dos pais, querem que o filho seja médico, enfermeiro ou outra profissão qualquer, tirarem um curso relacionado a essas áreas profissionais, quando a pessoa não tem vocação para ser médico ou enfermeiro. É preciso vocação, é preciso a pessoa não ficar aflita ao ver sangue, ao ver fraturas expostas. É daquelas áreas que eu acho que para tudo é preciso vocação, mas para essas principalmente. Eu acho que principalmente a profissão de enfermeiro é preciso ter uma vocação incrível para aquilo. Mas, Manuel, tu não percebeste o que eu quis dizer, não era isso. O que eu quis dizer é que, e certamente concordas, neste momento há uma pressão muito grande da sociedade, inclusivamente dos pais, mas da sociedade em geral, de tirar um curso superior. Hoje em dia é quase atípico quem não tira um curso superior. É muito raro. Eu concordo um bocadinho. Existe uma pressão, sim, a tirar a licenciatura e continuar para o ensino superior, quando muitas vezes a verdadeira vocação da pessoa até se calhar é dedicar-se a um trabalho mais manual e provavelmente vai ser muito mais bem remunerado e mais feliz. Efetivamente existe essa pressão, sim. Mas sabes uma coisa, e eu acho que vais concordar comigo. Sim. Eu acho que nós jovens ligamos muito ao que está no papel. Isso é errado. Eu acho que nós jovens ligamos muito ao que está no papel. Isso é errado. Ou seja, acho que o diploma do curso é muito importante. Isso é errado. Nós temos de ser nós próprios. É a minha visão, não é? Sim. Eu penso que concordo, mas depois não posso esquecer que temos uma pressão social. Nós também somos um bocadinho o meio em que crescemos. Sem dúvida. Isso é... Já há 100 anos as experiências em termos da psicologia descreviam isso mesmo, que nós somos resultado do meio, não só do meio, obviamente há os fatores hereditários e genéticos, mas essencialmente do meio. Por isso mesmo é que até há um exemplo muito conhecido disso, que quando se estuda, no caso concreto da psicologia, esse exemplo do ponto de vista académico é sempre abordado. Dois gêmeos separados à nascença e têm vidas completamente diferentes. Um ligado mais à marginalidade e criminalidade e outro com um emprego estável de sucesso. São gêmeos, portanto, mas foram separados à nascença, foram criados com duas famílias distintas, em meios distintos, educação muito diferente também, e isso é fundamental no desenvolvimento da pessoa em si. Completamente. E, por exemplo, se nós compararmos o meio em que nós vivemos, Portugal, é relativamente um bom meio, até a nível de conhecimentos, de tentarem puxar por nós, mas, por exemplo, se nós tivéssemos não nascido em Portugal, mas provavelmente, por exemplo, num país africano, nós não seríamos quem nós somos hoje, certo? Não seríamos. A diferença entre eles e nós, muitas vezes, é o sítio onde nós nascemos. É um bocadinho... obviamente que estou se calhar a dar demasiado peso ao meio e pouco peso à parte que realmente somos, à parte genética, mas o meio efetivamente eu também penso que tem bastante importância. É verdade. O meio e os genes, não é? Os genes têm muito diferença. Sim, eu acho que o meio tem um peso muito importante, que nós não podemos descurar.
Se calhar tem tanto ou mais peso, eu não queria estar a dizer isso porque não tenho noção de se isto é efetivamente assim, se será mais ou menos importante, mas atrevo-me a dizer que será tão importante quanto os fatores biológicos, seguramente. Sim, Se não, isso daí acredito. Isso isso também é, acredito. é isso sim. Bem, eu antes só de algo gostaria de deixar umas dicas aos jovens, Uhum. que acho que é importante, não é? E acho que uma jovem tem algumas coisas para dizer, algumas dicas. Eu acho que. Queres começar tu? Ou Filipe? Não, começa tu. Pronto. Eu acho que seria importante os jovens terem uma rede social direcionada ao trabalho, não é? E às suas conquistas profissionais e divulgar o seu trabalho. Acho que seria importante divulgar o trabalho que os jovens têm. Inclusive o LinkedIn é uma rede muito boa para divulgar os contactos e fazer o networking. Acho que é importante. E acho que seria um bom conselho. O voluntariado, nós já falamos em off várias vezes sobre isso. Nós os três, acho que é importante e acho que é uma ferramenta importante porque nos permite crescer profissionalmente e pessoalmente. Erasmus também é um. Inclusive, nós já falamos sobre isso na Bulgária, a fazer SDE, Serviço Voluntariado Europeu durante 2 meses, pela da Mastora em Viseu, e acho que foi uma experiência que a mim pessoalmente me enriqueceu bastante. É verdade. Eu acho que, sim, por acaso eu ia tocar neste ponto que abordaste. Eu acho que antes da criação dessas redes sociais mais profissionais, eu acho que é importante, mesmo quando nós ainda não sabemos bem o que é que queremos fazer no futuro, é efetivamente irmos para o terreno, conhecer as realidades, estarmos ligados ao associativismo. Eu fiz parte de várias associações, uma até onde a Filipa também esteve presente, e continuo a fazer parte até de uma rede internacional neste momento de envelhecimento ativo, e eu acho que isso é importante, inserir-nos primeiro no meio para conhecer como é que o meio funciona, para termos contactos, para depois também podermos perceber um bocadinho qual é que será a nossa maior versão, porque aí concordo com o Manuel, não podemos ir para um curso superior ou para uma profissão ou para um ensino profissionalizante, como é o caso dos cursos profissionais, se não acharmos que temos vocação para isso. Mas para acharmos que temos vocação para isso, é importante conhecer o meio e ter alguma experiência profissional. Agora, não é aos 16 anos que se vai ter uma grande experiência profissional. Portanto, associativismo jovem, voluntariado, e eu penso que isso é importante e abre muitas portas. Eu fiz muito voluntariado, estou a trabalhar, tenho um emprego estável, continuo a fazer voluntariado em determinadas associações, e eu acho que isto é muito importante, mantermos essa proatividade e esse empreendedorismo ao longo de toda a nossa vida. Não deve ser só naquele momento mais inicial como que uma espécie de aproveitamento, porque não devemos ir fazer voluntariado com o objetivo de eu vou fazer isto porque depois vou conseguir uma cunha aqui ou além, um emprego qualquer. Ou só para ficar no currículo, por exemplo. Para conhecer a realidade. Como? Ou para ficar no currículo, no papel. É uma experiência enriquecedora. Sim, claro que é, muito enriquecedor. Isso é verdade. Eu penso que deve ser a grande-chave, e este é o conselho que eu deixo àqueles que nos estão a ouvir e que certamente também têm as mesmas dúvidas que nós tivemos no início da nossa vida profissional. E acho que realmente. E é importante outra coisa, é ouvirmos aqueles que já passaram por isto e ouvir exemplos de sucesso. Não é ouvir outro tipo. Eu lembro-me, vou aqui só confidenciar uma situação. Eu, quando estava a tirar o curso de Psicologia, eu ouvia muita gente a dizer que tinha familiares que tinham tirado o curso de Psicologia e 90% das pessoas que me falavam disto estavam todas no desemprego, curiosamente. Não sei, não sei como é que era, mas era realmente curioso. Toda a gente tinha alguém de família ou conhecia um caso
que efetivamente estava no desemprego. As coisas não são bem assim. Para já na altura estávamos a passar por uma recessão económica muito forte mesmo. As coisas agora estão um bocadinho diferentes. Mas eu acho que se achamos que a vocação para aquilo, independentemente da oferta, nem sempre ser a oferta de emprego, as ofertas de emprego serem muito abundantes, eu acho que se nós realmente sentirmos que temos vocação e formos dedicados, proativos, empenhados e empreendedores, conseguimos encontrar ali um nicho de mercado dentro da nossa área profissional e vamos conseguir ter sucesso e, o mais importante, sermos felizes na nossa vida. Isso é o mais importante de tudo. E eu acho que realmente é esta a mensagem que eu queria passar a todos aqueles que nos estiverem a ver. Agora passo a palavra a Filipa. Foi um bocadinho, já dito um bocadinho tudo aquilo que eu queria dizer, mas eu também dou uma, primeiro, de força, perseverança, continuar sempre à procura dos nossos objetivos e depois, por outro lado, não ter medo de experimentar. Eu muitas vezes até na fase da licenciatura e do mestrado achava que gostava de terminar das áreas e depois na prática que eu odiava, por exemplo, odiava direito penal, odiava. E na prática até foi uma área que eu achei fantástica, nunca me passou pela cabeça, portanto é importante experimentar novas realidades para saber se efetivamente nós vamos gostar ou sentir-nos realizados ou não. Acho que isso é extremamente importante. Não ter medo de arriscar. Não ter medo de arriscar. Se erramos uma vez não há problema. Se erramos outra vez não há problema. A seguir vai ser melhor. Continuar a persistir e alcançar, certamente, nossos objetivos. Obrigado, Filipa. Obrigada, Ian. Noel, mais algum comentário queiras? Já agora queria agradecer todo este painel de comentários que fomos tendo ao longo do debate. Foi muito enriquecedor. Todos eles, sem exceção. Eu penso que isso enriquece muito o nosso trabalho, facilita-nos também o nosso trabalho e realmente é uma motivação extra. Manuel, passo a palavra novamente. Eu queria agradecer os comentários e à Filipe e ao Marcelo por serem meus. O Marcelo por ser um companheiro, não é? E estar sempre disponível para essas maluquices que o José, voluntariado, e estar sempre aqui a apoiar, que isso é importante. À Filipe pela disponibilidade. E queria aproveitar para avisar e para divulgar que nós, para a semana, quinta-feira, vamos retomar o mesmo tema, mas mais para o envelhecimento, já mais na reforma. Porque achamos que é importante trabalhar este tema. A Filipe também vai ser a nossa convidada nessa altura para falar sobre a parte da reforma e o mercado de trabalho na parte do envelhecimento. A passagem da reforma para o envelhecimento, achamos que é importante também essa forma. E os últimos anos profissionais, sim, eu penso que é muito interessante debatermos isso. Será na próxima quinta-feira no mesmo horário. Sim. Exatamente. Às 21 horas. E bem haja Filipa pela disponibilidade de nos aturar, não é? Obrigada eu, gostei muito. E obrigado, Marcelo. Obrigado. Que tanto nos tem enriquecido a ambos e temos crescido profissionalmente e pessoalmente com este projeto e temos debatido algumas ideias que é importante. São importantes. E tem outras realidades, é muito bom. Outras áreas profissionais que são complementares da nossa, muitas vezes. E aqui está a prova, mais uma vez, que trabalhar aqui multidisciplinar é importante. Ouvimos aqui comentários de uma advogada, de um psicólogo e de um educador social, não é? Que são coisas importantes. É isto que nos faz crescer. Exatamente. Sim. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite.